Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 15 de abril, estamos assim vivenciando a sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Paixão. Hoje, a igreja e todos nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia em que permanecemos em silêncio, em respeito, lembrando a morte de Deus feito homem em seu Filho Jesus, que deu sua vida para nos libertar dos nossos pecados. O evangelho de hoje, que nos traz essa narração, está em João, capítulo 18, versículo do 1º ao capítulo 19, versículo 42. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta narração, o qual ouvimos assim, ao meditarmos as palavras deste evangelho, podemos meditarmos também o acontecimento da paixão e morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos leva a meditar e, sobretudo, tirar proveito de muitas passagens para a nossa existência. Primeiramente, podemos assim perceber que, assim como aconteceu na vida de Jesus, há um sentido para todas as ocorrências da nossa vida. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus Cristo não foi preso, não foi capturado, pelo contrário, ele próprio se entregou aos homens para que se cumprisse tudo o que estava escrito, a fim de que a vontade do Pai se realizasse. Assim, quando Jesus se entregou aos homens, na verdade ele estava se oferecendo ao Pai pela humanidade. Perceba, caros irmãos e irmãs, que na narrativa nós percebemos que Jesus está consciente de tudo o que ia acontecer. E por isso ele próprio interpelou os guardas dizendo: a quem procurais? E depois de saber que eles buscavam a Jesus o Nazareno, ele respondeu: sou eu. Amados irmãos e irmãs, nós também precisamos estar atentos e atentas para as coisas que acontecem na nossa vida, a fim de entendermos qual é a vontade do Pai para cada um de nós, principalmente nas situações em que temos de enfrentar os desafios. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós também temos consciência de que algo precisa mudar na nossa vida. E para isso temos que assumir novas posturas, novo compromisso. No entanto, relutamos e não enfrentamos a fera. Se tivermos confiança nos planos de Deus para a nossa felicidade e consciência de que Ele precisa de nós para colaborar na salvação dos nossos irmãos e irmãs, nós também não fugiremos dos obstáculos. E como aconteceu com Jesus Cristo, também nos apresentamos diante dos nossos algozes para beber o cálice que o Pai prepara para cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, com a continuação da história, vamos verificando que todas as coisas aconteceram coerentemente com o que já havia sido profetizado conforme as Escrituras. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é um livro de homens santos e pecadores. E nela nós nos identificamos como agimos, se agimos bem ou se agimos mal. O mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote para defender Jesus, foi o que depois, por 3 vezes, lhe negou que o conhecesse. A atitude de Pilatos revela que a nossa omissão diante das coisas erradas que presenciamos e lavamos as mãos, porque achamos que não compete a nós e não temos nada a ver com isso. Portanto, diante de Pilatos, Jesus não se justificou, nem tampouco se acovardou, mas somente esclareceu: o meu reino não é deste mundo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aprendemos com o Mestre, nós também podemos assim assumir o compromisso e atitudes coerentes com nossos desígnios e não nos afastar do nosso ideal de vida. Realmente, o nosso reino não é deste mundo. E as dificuldades que enfrentamos nessa vida temporal são apenas pontes que nos levam a atravessar o vale para chegarmos ao reino definitivo. Somos os Pedros, somos os Pilatos, somos os Judas, somos os Marcos da nossa geração. Somos como Anás, Caifás e até como os guardas e a encarregada que guardava a porta do lugar onde Jesus estava. Todos nós, caros irmãos e irmãs, temos o nosso posto. A diferença, porém, poderá estar no modo como nós enfrentamos os desafios da nossa missão.
com os olhos voltados para o alto para beber o cálice que nos é apresentado, ou olhando somente para a terra, tentando nos livrar dos desafios e vivendo assim como qualquer um dos mortais, só para esta vida. Faça hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a sua leitura, medite esse evangelho de hoje, o evangelho da narração da morte e crucificação de Jesus e sua ressurreição, com bastante atenção, e perceba os pontos que para você deve ser mais importantes e que serve de exemplo e mensagem para a sua vida atualmente. Quais são os pontos que são importantes para você? As atitudes e as palavras de Jesus, a atitude dos discípulos, principalmente Judas e Pedro, as atitudes das autoridades, a omissão de Pilatos, a manifestação do povo, da multidão que antes proclamava Jesus rei, a atitude dos soldados, enfim. Faça um paralelo dos acontecimentos da paixão de Jesus com a sua vida cotidiana. Faça uma reflexão nesse dia de hoje, dia de silêncio, dia de meditarmos profundamente a palavra de Deus, dia de relembrarmos assim a morte de Deus feito homem no seu Filho Jesus, que deu a sua vida para nos libertar. Então, no silêncio desse dia, no silêncio dessa sexta-feira da paixão, meditamos assim quais os pontos dessa leitura do Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 1 a 19, 42. Que assim possamos nos aproximar, podemos refletir, fazer um paralelo com a nossa vida. E peçamos ao Pai que confirme a nossa condição de discípulo do reino instaurado por Jesus na história humana, nos fazendo assim acreditar sempre mais na força da justiça e do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma boa e santa, abençoada reflexão nesse dia de hoje. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.